O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 12 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu já te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuarem a ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 41, mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios, para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. Amigos, antes de começar o episódio, eu peço para vocês darem uma olhada lá no episódio 37 sobre o caso Madeleine McCann. Vocês lembram que eu falei sobre uma nova possibilidade lá, né? Aquela garota Júlia Faustino que dizia achar ser a Madeleine McCann. Os resultados do teste de DNA que foram feitos com ela saíram e eu postei lá, atualizei essa informação lá no episódio, tá? Então, amigos, episódio de número 41 aqui no Crimecast, e o episódio de hoje será um mini episódio, né? Para quem não sabe ainda, o mini episódio é aquele episódio um pouco mais, né, com uma história um pouco mais resumida, né, de duração um pouco menor. Eu trouxe esse caso para vocês aqui, amigos, que é uma coisa assim inacreditável e infelizmente muito triste, né, que aconteceu, que envolve bebês, né, um caso trágico, e eu vou contar para vocês essa história aqui e para quem sabe aí vocês tirarem suas conclusões, assim, como que algo assim pode ocorrer, mas durante o episódio eu vou falar mais um pouco, né, sobre o caso, tá? É isso, é o episódio de número 41 aqui no Crimecast, o triste caso dos bebês Ezra e Uriel. O primeiro caso aconteceu em 22 de dezembro de 2021. Na época, o marido de Tracy saiu por cerca de 1 hora. Tracy é a avó do bebê, né, mãe da Kyla. Durante esse tempo, a avó adormeceu. Foi nesse momento que Ezra, que tinha 16 meses, saiu de casa e se afogou em um lago perto da casa, no condado de Hardee, na Flórida. Quando a mãe da criança, Kyla, recebeu a ligação, dirigiu o mais rápido que pôde para a casa de seus pais e acabou batendo com o carro. E aí ela falou sobre o ocorrido, né? Abre aspas. Pude ver o helicóptero pousando. Não olhei quando havia uma placa de pare. E ela explicou que estava grávida de 6 meses na época. Olha isso. Ela continua. Todos os meus airbags dispararam. Não me lembro como saí, mas saí e comecei a correr para a casa dos meus pais. E, neste momento,
Eu estava desesperada para chegar, ela diz. O gabinete do xerife do condado de Hardy disse que a criança abriu as portas, passou por baixo de uma cerca e entrou no lago. Em 31 de dezembro, a polícia tentou apresentar uma acusação de negligência infantil contra a avó, mas a Procuradoria do Estado se recusou a apresentar acusações, alegando evidências insuficientes. Na época, Kayla disse que quando soube que a morte de seu filho foi considerada acidental, ficou aliviada. E aí, amigo, só para explicar um pouco como que foi esse primeiro caso, né? A criança de 16 meses, um bebê, né? 1 ano e 4 meses, estava com a avó. A avó teria adormecido e o bebê conseguiu sair de casa, passar por uma cerca, antes da avó perceber, obviamente, e passando por essa cerca ele teve acesso a um lago. E infelizmente esse bebê foi até o lago e acabou se afogando. Quando o caso foi investigado, houve ainda ali uma tentativa de se abrir um processo contra a Tracy, mas acabaram dizendo que não havia ali evidências suficientes, né? Deixa eu ver aqui se é esse mesmo termo. Isso, evidências insuficientes. Não havia essas evidências, né? Segundo a Procuradoria do Estado. Então, para todos os efeitos após aquele trágico incidente, para Kayla, né, a mãe da criança, foi uma fatalidade, né? A criança, infelizmente, chegou até o lago e acabou morrendo afogada. E aí nós vamos agora para a segunda tragédia. É isso mesmo. Em menos de 1 ano, amigos, a segunda tragédia com outro bebê da mesma mãe e que estava com a avó, a Tracy. Na segunda tragédia, que aconteceu em novembro de 2022, né, ou seja, não tinha completado 1 ano ainda da primeira tragédia, segundo a Fox News, Tracy teria dito à polícia que acabou esquecendo Uriel Schock, de apenas 7 meses, a tarde toda no carro, num dia em que as temperaturas chegaram a 32 graus, enquanto ela praticava piano. Olha só isso, mano. Ela esqueceu a bebezinha de 7 meses dentro do carro, e aí todo mundo sabe, né, cara, ou uma criança ou um animal, você deixar, principalmente quando tá fazendo muito calor, né, com os vidros todos fechados, realmente o risco ali de morte é bem grande, é bem elevado, né? O veículo estava estacionado com todas as janelas fechadas do lado de fora da casa. Quem encontrou a bebê no banco traseiro foi o avô, Ney Nix. Ele tentou a RCP, mas não conseguiu reanimar sua neta. Olha só que triste, né, bicho? Dentro de algumas horas, um oficial do gabinete do xerife do condado de Hardy apareceu na casa de Kayla para lhe dizer que seu bebê estava morto. E aí ela lembra esse caso e olha só que triste, cara, quando ela soube, porque o policial chegou lá e foi dizer que o bebê estava morto, só que nem passava pela cabeça dela que era o outro bebê dela. E aí ela disse o seguinte: eu sei que Ezra está morto, que era o que tinha falecido, né, há 11 meses atrás. Ela achou que o policial ainda estava se referindo a essa morte do primeiro filho, né, cara? Olha só que triste, né? E aí ela diz assim: por que você está aqui? O que é isso? E aí foi que o policial foi explicar para ela, né? Não, Kayla, o seu bebê está morto.
E aí foi que ela caiu na real, que era a segunda vez, o segundo filho dela, né, a Uriel, de apenas 7 meses, que tinha morrido naquele momento. Mano, é uma coisa assim inimaginável, né, cara? A gente parar pra pensar e que dois bebês morreram sob os cuidados de uma avó. E aí eu digo pra vocês que tem uma imagem dela aqui. Inclusive eu vou informar para vocês depois, né, em qual site eu vi essa matéria, estou repassando para vocês. A mulher, ela tinha 65 anos e nem parecia, né? Então não era uma senhorazinha, aquela imagem que a gente tem de uma idosa, uma senhorazinha que mal consegue andar. Não era, né? E aí no primeiro caso ela diz que adormeceu e o bebê conseguiu sair de casa, abriu uma porta, passou por debaixo de uma cerca e chegou até o lago. E agora, nesse caso aqui, né, que foi 11 meses só depois do outro, vocês imaginam o que foi para essa mãe perder os 2 bebês em menos de um ano, né? Nesse outro caso, ela esqueceu a criança dentro do carro, infelizmente também. Estava muito quente naquele dia e isso piorou mais ainda a situação, mas é difícil você conceber que alguém esquece um bebê de 7 meses dentro do carro por tanto tempo, né? E ela disse que estava praticando piano dentro de casa. É um caso assim complicado de você emitir também alguma opinião, porque aqui ele não tem assim, informações se a Tracy tinha algum problema de questão de memória, alguma coisa nesse sentido. Eles não informam isso, né? Dá a entender que era uma mulher já de 65 anos, né? Considerada idosa, mas uma pessoa com saúde normal, né? Então é difícil você imaginar que em 11 meses, né, dois bebês perderam a vida sob os cuidados dela. Os pais, devastados, disseram ao ABC Action News que não confiavam mais em deixar as crianças com Tracy após a morte de Ezra, mas que ela amava as crianças, então jamais pensaram em afastá-la dos cuidados, porque nunca acharam que uma tragédia dessas poderia acontecer 2 vezes. É muito difícil saber que isso tudo aconteceu com a minha mãe, disse Kayla, ainda muito devastada pela morte dos filhos. Pensar nos últimos momentos de sua vida como mãe é angustiante, disse ela. Seu parceiro, Drew Schock, se perguntou em voz alta através de soluços, né? Ele chorando mesmo ali. Numa entrevista ele disse, abre aspas, como você esquece uma garotinha, fecha aspas. É exatamente isso que eu estava falando para vocês aí há pouco, né? Difícil você conceber isso para alguém que tem ali uma saúde normal, né? Não tem nenhum problema mental, digamos assim, e você esquecer uma garotinha de 7 meses dentro de um carro ali por tanto tempo, né? Isso levar a garotinha à morte, né? Difícil. Dessa vez, Tracy foi acusada de homicídio qualificado pela morte de Uriel. O advogado dela, William Fletcher, disse à Fox Tampa Bay que a morte de Uriel foi, obviamente, um acidente e que a avó está totalmente devastada. Fletcher tem preocupações de que a publicidade em torno de ambos os casos possa dificultar a obtenção de um julgamento justo. Todo mundo está apenas vendo essa narrativa, ele explica, né? Ela é responsável. E ele diz que ele está ali para dizer o máximo que ele pode eticamente dizer que isso não é verdade. Assim, aqui, amigos, matérias que eu vi,
e principalmente na matéria que eu usei como base aqui, que é do site Revista Crescer, não fala nada sobre a saúde dessa senhora, da Tracy. É um caso recente, né? Aconteceu agora há alguns meses atrás, o último caso. O primeiro caso em dezembro de 2021 e o segundo agora em novembro de 2022. Então, essa questão dela, se ela tinha essa capacidade, o que eu percebo aqui é que ela era uma pessoa totalmente capaz de ficar com um bebê, né? E aí eu digo mais uma vez para vocês, a imagem dela que tem aqui não é daquela imagem clássica de uma senhorinha idosa, uma bengala e tal, ou com dificuldade para se movimentar. Não é uma imagem de uma mulher, né, já uma senhora realmente, mas essas circunstâncias dos acontecimentos, né, no primeiro caso ela adormeceu, ela teria adormecido, e o bebê de 1 ano e 4 meses consegue abrir a porta, consegue ultrapassar uma cerca, né, por um buraco na cerca, por baixo da cerca, foi mais ou menos o que foi dito, e tem acesso ao lago que ficava muito próximo da casa. Infelizmente, chegando até o lago, morreu afogada, né? Era um bebê, óbvio, inocente, não sabe o que estava fazendo. E no segundo caso, uma bebê mais nova, de apenas 7 meses, que ela deixou dentro do carro, né? Ficou ali durante muitas horas dentro do carro. Quem encontrou a Uriel, né? Uma bebezinha de apenas 7 meses, dentro do carro, onde o carro estava todo fechado, num dia em que fazia 32 graus, né? Bem quente. Infelizmente, ela já estava morta. Foi o avô, né, o esposo da Tracy, foi quem encontrou, mas já não havia nada mais que pudesse ser feito. Então, é difícil você opinar sem saber disso, né? Será que essa mulher, a Tracy, ela não tinha algum problema ali relacionado à questão da atenção, né? Ela disse que no segundo caso estava praticando piano e nem lembrava que a bebê tinha ficado lá dentro do carro. No primeiro caso, ela disse que adormeceu e o bebê fez tudo isso, abriu uma porta, passou por debaixo de uma cerca e tal, e ela não acordou. Para a mãe dos bebês, né, filha da Tracy, ela disse que quer que a mãe seja punida. 2 bebês em menos de 1 ano, nessas condições, né, descuido, né, como a gente fala, que geram essas fatalidades, é realmente aí muito difícil de imaginar como que uma mãe, né, e o pai desses bebês conseguiram conviver com isso, aceitar isso, né, cara? É muito revoltante, mas para Kayla tem esse contraponto, né, cara, que os bebês estavam sob o cuidado da mãe dela, né? Então a gente sabe, eu pelo menos aqui, minha filha, quando fica com a minha mãe, eu sei que ela está totalmente segura, e é o que 99,9% das pessoas acham quando deixam o seu próprio filho com a avó. Então é um caso bem triste, né? E se tiver alguma outra informação sobre julgamento, sobre algum desdobramento das investigações, eu repasso para vocês. Então é isso, amigos. Esse foi mais um mini episódio de número 41 aqui no Crimecast, e na semana que vem eu volto com mais um episódio, e provavelmente aí um episódio de duração normal, né? Mais uma vez quero agradecer a todos que estão me ouvindo, que continuam me ouvindo, e até a semana que vem aqui no Crimecast.